Shalom, shalom, Ahim Verhaverim, todos os irmãos e amigos. Hoje eu quero estar aqui recordando a palavra do Eterno e como as minhas meditações a respeito da Torá e que muito ocupa a minha mente, bendito seja o Eterno, e eu quererei estar aqui introduzindo em Tehillim 78 algumas palavras preocupantes para os nossos dias. Talvez algumas pessoas possam imaginar que às vezes batemos numa mesma tecla muitas vezes. E realmente Adonai tem colocado no meu coração a preocupação com esses últimos dias, com os dias presentes, não pela vinda do Mashiach, porque como a Escritura nos fala, eu acredito que o Mashiach só se revelará na sua vinda ao completar o ciclo da terra, e só quando a terra cumprir realmente o propósito do Eterno, no tempo do Eterno, e a contagem dos dias e dos anos se concluírem, então o Mashiach certamente aparecerá. Como alguns talvez já tendo pesquisado no perfil, já devem estar cientes que represento aqui em Macaé a Kehillah Ivrit Natzaritim, e o nosso propósito realmente está voltado para a mensagem do caminho, o caminho antigo. Muita luta, muito esforço, até porque falar de Deus, falar de Adonai, falar da sua palavra, a sua Torá, e muitas vezes, como eu vejo algumas pessoas insistindo em querer definir a forma do Eterno, como se nós pudéssemos decidir o que Ele é ou o que Ele não é. Me preocupa muito isso. E apesar de sermos poucos, muito poucos, até porque se confirma as profecias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todo. E eu tenho percebido a inexistência de Kavaná. As pessoas que realmente dizem que conhecem a verdade do Eterno, que estudam Torá, mas que no fundo, nós temos visto que no decorrer dos anos a verdade tem sido transformada em mentira, a mentira transformada em verdade. E eu sinto que as pessoas realmente não se ocupam com isso, não se preocupam profundamente com isso. Cada qual luta pelas suas próprias perspectivas. Eles escolhem um caminho, definem um caminho e seguem esse caminho. E até dedicam esforços grandiosos, sacrifícios, para alcançar a realização
dos seus sonhos, dos desejos que estão no seu coração. Mas o mundo caminha para uma direção que nós sabemos que não tem volta. Adonai determinou vida eterna e determinou morte eterna. Uma das profecias, acredito eu, fortes, em Ehezkel, capítulo 3, ela se repete no capítulo 33, dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então isso define bem que após a morte desse corpo, deste tabernáculo, a alma tem que estar diante do Eterno para consumar como vida eterna ou morte eterna. Tenho falado que eu não sou alguém que está entrando com esses vídeos, seja no Facebook, seja no YouTube, na minha página também, Shalia Costa, se alguém procurar, vai encontrar, e ali eu tenho algo mais especificamente voltado para a continuidade do trabalho do Shalirim, dando testemunho de Yeshua, que confirmou e glorificou o nome de Yod-Heh Vav-Heh, o Eterno. Eu enfrento os meus dilemas, as minhas dificuldades, por sermos uma comunidade pequena, muita coisa para se fazer pela comunidade, pelas crianças da comunidade, pelos casais da comunidade, mas eu não tenho recursos financeiros para isso. E diante dessas situações, logicamente, nós seguimos o que a Escritura diz. Nós temos na Escritura uma condição em que nos mostra como eram os convertidos no tempo antigo. Vamos dizer, na comunidade do primeiro século. Eu sei que muitos criam situações e exploram o povo. Então, como eu não gosto muito de argumentar sobre essas situações, porque existe um propósito nessa comunidade realmente, de fundamentarmos uma comunidade numa situação de estarmos, de preferência, numa zona rural, e realmente vivendo como povo no tempo antigo. Talvez eu seja considerado um louco, um maluco, por muitas pessoas, mas eu gosto de lembrar que no perfil, que eu tenho no Facebook, em alguns vídeos já colocados, eu menciono sobre isso. E certamente, se alguém sentir no coração o desejo de contribuir com essa obra, lá também você vai encontrar as formas. E outra vez menciono que, como eu já citei, o Zap, se as pessoas quiserem entrar em contato comigo para esse propósito, primeiro mandem uma mensagem com o vosso nome, confirmando que entrará em contato através daquele número. E eu faço isso para me preservar e preservar as pessoas também que vão certamente ligar. Então, eu vou salvar esse número com o seu nome, para que quando você entrar em contato, então eu saberei que você é a pessoa que está entrando em contato comigo. E mediante essa palavra que eu menciono agora, nesse momento,
sobre a preocupação realmente do estado espiritual. E eu não vou dizer da sociedade, mas sim do próprio povo do Eterno. E o que eu vou ler aqui é algo bastante preocupante. Então, aqueles que quiserem acompanhar, sejam bem-vindos. Terlim, de número 78, e vamos meditar no Taná, esta palavra maravilhosa do Eterno, que considero a voz do Eterno escrita na QTV Kadosh, a Sagrada Escritura, e nos proposta, né, através dos patriarcas, dos profetas, né, dos apóstolos. E eu espero que realmente seja bastante aproveitável, né, o nosso diálogo a respeito dessas palavras. E aqui se inicia dizendo o seguinte: escute, meu povo, meu ensino. Incline seus ouvidos para as palavras de minha boca. A vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. Esses primeiros versículos que lemos, quando é realmente chamada a atenção do povo a escutar o ensino, e logicamente, eu não quero interpretar, mas quero sentir o chamado de Deus para que nós o ouçamos e aprendamos de acordo com seus ensinamentos. E lembremos de alguém que muito usou parábolas, Yeshua HaMashiach, para que pudesse, como judeu genuíno, exercitado na Torá, ensinado na Torá, que viveu a Torá, e até nos disse: não penseis que vim mudar a lei e os profetas, porque eu vim cumprir a lei. Eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Explicarei os mistérios do passado. Essa palavra passado precisa realmente nos preocupar. Veja bem no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos descendentes. Contaremos às gerações futuras os louvores de Adonai e sua força, seus feitos maravilhosos. E nós percebemos que grande número de famílias que desejam as bênçãos do Eterno, que dizem adorar o Eterno, desejar o Eterno, mas que realmente não cumpre isso que acabamos de ler nesse momento, referente ao passado, o que ouvimos e aprendemos. Nós precisamos fazer com que os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, alcançar a nossa posteridade, realmente contando e servindo de exemplo para gerações futuras os louvores de Adonai, a sua força e os seus feitos maravilhosos. Então é maravilhoso lembrar de como o Eterno cuidou do seu povo, e como o Eterno providenciou grandes livramentos para o seu povo. No versículo 5, ele decretou estatutos para Yaakov, estabeleceu uma Torá em Israel, ordenou a nossos antepassados
que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte a conhecesse. E os filhos ainda não nascidos, e que eles, por sua vez, também se levantassem e contassem a seus próprios filhos, que poderiam então confiar em Deus, não esquecendo os feitos de Deus, mas obedecendo às suas mitzvot, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Realmente, ele decretou estatutos para o seu povo. Eu sei que hoje é conhecido na mídia sobre os Bnei Noah, sobre os judeus naturais, né, de Israel, nascidos em Israel, e que se pressupõe, algumas pessoas, não todas, né, que existe aí uma determinação de quem precisa obedecer às mitzvot, as ordenanças, os mandamentos do Eterno. E a Escritura, no desígnio de Deus, não faz acepção de pessoas. Muito pelo contrário, o Eterno foi bem enfático ao dizer ao seu povo que esses mandamentos seria para o natural da terra, né, o judeu propriamente, judeus, hebreus de hebreus, como também aos estrangeiros que habitassem no meio deles, ou seja, aqueles goim que deixaram de serem goim pela techuvá, que realmente fazem o Eterno, pelo retorno que estão fazendo ao Eterno, voltando gradativamente, porque muita coisa se perdeu pelo caminho, e é isso que me preocupa muito hoje, e passo isso para vários irmãos, para as pessoas que têm oportunidade de falar da Torá, e não me coloco, claro, acima de quaisquer pessoas. Mas você percebe bem que aqui nos enfatiza muito ensinar aos nossos filhos para que as gerações futuras deem essa continuidade, se levantando também, ensinando os seus filhos que eles podem confiar em Deus, nunca esquecendo os feitos de Deus, mas obedecendo às suas mitzvot, quer dizer, os mandamentos, as ordenanças do Eterno, aquilo que ele decretou como estatuto. E alguns realmente, como o Shabat, chamado de estatuto perpétuo. Perpétuo. Então há uma necessidade do povo realmente se voltar para Deus de forma sincera e começar a temer verdadeiramente o Eterno, de uma forma a se libertar dessa modernidade toda, que mais alimenta o ego das pessoas do que realmente a espiritualidade que precisa existir em cada ser para que o relacionamento com o Eterno seja verdadeiro. Eu sei que quantas pessoas estão me ouvindo agora já pensaram várias e várias vezes a grande dificuldade de se receber a palavra do Eterno e acreditar, porque existem muitas ramificações. E isso não é só entre os goim, mas entre os próprios judeus, né? As divisórias
vamos dizer, nas formas, maneiras de se determinar como crer no eterno. Uns que creem no Mashiach, Yeshua, outros não creem. E verdadeiramente cada um tem a sua liberdade. Eu acredito, inclusive, que quando se está escrito na Ketuvei Kadosh, a Sagrada Escritura, de uma lei abolida em forma de ordenança, Adonai propõe que realmente a pessoa não é obrigada a seguir a Torá, os seus mandamentos, porque ele não está preocupado em amedrontar a quem quer que seja, mas porque ele mesmo disse certa vez, olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. E ele também diz que para receber essas bênçãos, nós precisamos ouvir e obedecer os seus mandamentos. Ao passo que ele também determina que aqueles que não ouvirem, que não obedecerem, receberão maldição. Então não é uma palavra que eu estou aqui dizendo para trazer medo, mas sim compromisso com a verdade. Compromisso com a Escritura. Eu sei que é muito falado sobre, ou baseado, vamos dizer assim, na Torá oral. Me desculpem por falar sobre isso, mas a Torá oral, infelizmente, ela se tornou dominada pelos estudiosos, pelas variedades de rabinos que vieram após os profetas, os shalirim, e que, segundo as suas interpretações, segundo o que acreditam, escreveram livros e pessoas escolhem os seus lados. Uns acreditam no rabino fulano, outros preferem o rabino ciclano, e às vezes dizem, de forma educada, né, eu respeito, como eu também respeito, claro, o seu direito de pensamento, a sua liberdade de pensamento. Mas precisamos estar atento a isso para nos alertar a cada dia. Porque a grande dificuldade é exatamente essa. São muitas falácias. É por isso que está escrito na Brit Hadashah, em algumas epístolas, a partir dos apóstolos, né, dos Shalirim, que nos fala sobre isso. Que muitas pessoas, tendo comichão nos ouvidos, se apostatariam, se apartariam da verdade e dariam ouvidos a fábulas. E nós estamos vendo isso acontecer. A essência da Torá escrita encontrou, através da Torá oral, que não é mais aquela entregue pelos patriarcas, pelos profetas, ou mencionada pelos Shalirim, mas que hoje é definida como eu tenho visto. O rabino fulano, o rabino ciclano, ele diz que é assim, que é dessa forma, que é daquela forma. Então, veja bem no versículo 12 comigo, para que você possa talvez entender um pouco mais a minha posição e a minha forma de estar falando o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Versículo 12. Ele fez milagres na presença de seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguerem-se como um muro, também os guiou durante o dia como uma nuvem,
e por toda a noite com a luz do fogo. Fendeu as rochas no deserto e lhes deu tanta água como a que flui das profundezas. Sim, ele fez brotar água da rocha, fazendo a água fluir como rios. Contudo, eles pecaram ainda mais, rebelando-se no deserto contra o Altíssimo. No coração, testavam Deus, exigindo comida para sua própria satisfação. Sim, eles falaram contra Deus, questionando: poderia Deus pôr uma mesa no deserto? Sim, ele tocou na rocha e a água jorrou, até que os vades transbordaram. Mas e pão? Ele é capaz de nos dar de comer? Ele poderia prover carne para seu povo? Por isso, quando Adonai ouviu, ele se enfureceu. O fogo se levantou contra Jacó, e sua ira cresceu contra Israel, porque eles não tiveram fé em Deus, não confiaram em seu poder de salvar. Veja bem, algumas pessoas poderiam imaginar ou até dizer: se eu tivesse no meio do povo de Israel, lá nos dias do deserto, vendo todos esses milagres, esses sinais, esses prodígios, eu não me rebelaria contra o Eterno, eu não pecaria contra o Eterno, eu jamais questionaria as ordens do Eterno. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que isso não é verdade. Porque assim foi naqueles dias. E assim é nestes dias. E hoje, por incrível que pareça, numa forma educada de se contradizer Deus, de pecar contra Deus e mencionar que Ele é misericordioso. Alguns dizem até que o amor de Deus é incondicional. Como incondicional se Ele disse: a alma que pecar, esta morrerá. E Ele está falando aí da segunda morte, não da primeira. Talvez você não tenha ainda pensado dessa forma. Por isso que eu sempre chamo realmente atenção para aqueles que, se por acaso identificarem-se com esses pensamentos, com essa palavra, interessarem em entrar em contato para realmente estarmos, quem sabe, até juntos, estudando mais ainda da Torá, da Ketuvei Kadosh. Essa luta que eu tenho é de muitos anos. Contudo, eu me considero aquela voz que fala no deserto. Sim, dessa forma. Como foi dito a respeito de profetas que vieram antes. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas e preparai o caminho do Senhor. E outros virão na mesma condição, porque assim como foi falado no passado, será falado agora e será falado no futuro. Mas essa é a situação da verdade do Eterno. É um clamor no deserto.
As multidões estão aí. A mídia é grande. Você percebe que em alguns vídeos que eles dizem viralizou na internet. Coisas que realmente não atribuem moral, caráter. Muitas das vezes são coisas que até fazem uma certa apologia ao pecado. Mas quando você fala da palavra do Eterno, quando você realmente procura introduzir a verdade do Eterno, não a sua verdade, você se torna como uma voz no deserto. Mas foi falado para Yehezkel, um dos profetas, conhecido por alguns como Ezequiel, não é essa a tradução, o nome próprio não se traduz, não me cansarei de sempre estar falando sobre isso, nome próprio não se traduz. Então, veja bem, foram feitos muitos milagres e mesmo assim o povo tentou a Deus. E nós vamos, inclusive, ver aqui nesse Terlim que mentiram, foram falsos em suas palavras. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão seguindo seus caminhos, os seus propósitos, os seus pensamentos. Mas realmente, como está o seu relacionamento com o verdadeiro caminho do Eterno? Como está? Porque há muitas situações dentro da Escritura que as pessoas carregam essa Escritura. Pessoas que estudam sempre, mas não aprendem. Até porque somente Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, pode te revelar o sentido do que está escrito, sem deduções, sem interpretações. Eu tenho mencionado em princípios que eu realmente proponho para aqueles que me ouvem. Falado já anteriormente a irmãos que vieram antes de nós, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para não ir além do que está escrito. Para não acrescentar às palavras da profecia deste livro. E não diminuir das palavras da profecia desse livro. E diz mais que aqueles que acrescentarem alguma coisa a essas palavras, lhes serão acrescentadas também as pragas que estão escritas nele. E aquele que diminuir, que tirar das palavras do livro desta profecia, lhe será tirada a sua parte na árvore da vida. Isso é realmente tremendo. Isso é algo que realmente nos causa, ou pelo menos deveria causar temor e tremor diante do Eterno. Porque existe muita coisa acrescentada. Existe muita coisa sendo tirada. E você sabe que o que eu estou falando é uma verdade que está diante de nós. A criação de uma infinidade de religiões, de caminhos. E quando nos voltamos para a palavra, nosso saudoso irmão Irmeiarro, alguns conhecem como Jeremias, mas não é essa a tradução. Nome próprio não se traduz. E ele diz lá no capítulo 6, parai nas encruzilhadas.
perguntai pelo caminho antigo, e andai por ele. E eu percebo que grande número de pessoas estão colocando Deus e a palavra do Eterno numa forma de adaptação à sua forma de vida, à sua forma de pensar. E isso, diante do Eterno, é uma abominação. Porque nós temos que nos adaptarmos ao Eterno, aos seus mandamentos, não ele a nós. Então veja bem como nós estamos falando aqui nesse Terlim 78 para chamar a nossa atenção a realmente voltarmos ao passado, ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, mas com um perfil diferente do que nós estamos vendo hoje, de adaptações. Você sabe que está escrito na Torá que a mulher não deve usar vestimenta de homem, e nem homem usar vestimenta de mulheres. E você sabe também que a moda que dita hoje essas versões de vestimenta, de calçados e de outras situações é bem aceita na sociedade. Mas quando se fala do caminho antigo, as pessoas se retraem e muitas das vezes preferem não tocar no assunto e nem se aprofundar nesse assunto. Algumas pessoas até jogam a sua responsabilidade em cima daquele que ela considera como líder espiritual dela. Ah, o meu pastor ou o meu rabino ensina assim. E você tem um compromisso com a sua salvação, com a verdade do Eterno. Isso tem sido muito difícil nessa sociedade que se corrompeu. O próprio Mashiach, ele disse que o mundo jaz no maligno. Mas as pessoas estão aí aguardando tempos melhores, melhoria dos recursos na situação da sociedade. Isso é ilusão. Está escrito que, assim como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Mashiach. Porquanto casavam-se, né? Davam-se em casamento, comiam, bebiam, divertiam-se, e não perceberam quando Noé entrou na arca e o Eterno selou a arca por fora. E as pessoas não estão percebendo a mensagem do Eterno, a mensagem do caminho do Eterno. Nós podemos prosseguir aqui no versículo 23, que diz: assim ele comandou as nuvens e abriu as portas do céu, fez chover man, para que eles comessem, né, o maná, deu-lhes o cereal do céu. Os mortais comeram o pão dos anjos. Providenciou-lhes comida à vontade. Enviou o vento oriental do céu, fez avançar o vento por seu poder, e fez chover sobre eles comida como poeira, aves em bando como a areia do mar. Deixou-os cair no meio do acampamento, em volta de suas tendas. Então eles comeram até ficarem satisfeitos. Ele lhes deu o que desejavam. Ainda estavam satisfazendo seus desejos. A comida estava ainda em sua boca.
quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou seus homens mais fortes, derrubando os jovens de Israel. Então perceba bem que quando é falada dessa ira do Eterno, que o Eterno se enfureceu e que ele matou homens fortes de Israel. De Israel. Ele não está falando de uma sociedade realmente dos goim, né, dos estrangeiros. Mas o próprio Israel, com quem ele fez um pacto, fez uma aliança. E quantas vezes Israel quebrou essa aliança? Desfez esta aliança. Receberam as consequências. Mas posso dizer que não mudaram. Hoje a rebeldia é tão tamanha quanto naqueles dias, mas como eu já disse, de uma forma educada. De uma forma educada. Quase que imperceptível. Versículo 12. Ainda assim eles continuaram pecando e não creram em seus prodígios. Por isso ele encerrou seus dias em futilidade e seus anos em terror. Quando os castigou com a morte, eles o buscaram. Arrependeram-se e buscaram a Deus desesperadamente, lembrando que Deus era a sua rocha, El Elyon, Deus Altíssimo, seu Redentor. Lindo, porque sempre voltavam atrás quando a ira do Eterno se manifestava. Mas olha o que diz, seguindo a leitura. Versículo 36. Mas tentaram enganá-lo com suas palavras, mentiram com a língua, pois seu coração não era sincero. E eles foram infiéis à sua aliança. Ainda assim ele é cheio de compaixão. Perdoou-lhes o pecado e não os destruiu. O tempo todo reteve sua ira e não ocupou toda a sua fúria. Então lembrou que eles não eram nada, senão carne. Um vento que passa e não retorna. Quer dizer, Adonai conhece a condição humana. Mas ele não deixou de corrigir, principalmente aqueles que induziram o povo a pecar contra ele, contra os seus estatutos, contra as suas mitzvot. Eu poderia estar aqui tentando falar de forma sorridente, né? Carismática. Mas o momento realmente está exigindo pano de saco e cinzas, para realmente haver uma humilhação, da qual ele diz que ele não se agrada em sacrifícios de tolo. Por isso ele ensina a respeito do verdadeiro jejum. Quantos estão jejuando de forma realmente ligada ao sacrifício?
mas que é perdido totalmente, porque continua a falta de sinceridade, a falta de realmente se obedecer aos mandamentos de Deus, de ter temor a Deus, de ao ler a Ketevei Kadosh, a Sagrada Escritura, se colocarem numa condição de pedirem a si mesmo respostas pelos seus atos, as suas atitudes. É aquela situação quando se fala de arrependimento e conversão. Porque o verdadeiro arrependimento, é claro, não é só da palavra, é das suas atitudes. Por isso a verdadeira conversão vem com a realização daquilo que você fala ou falou. Versículo 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e lamentaram por ele nas terras secas. Repetidamente enfrentaram Deus e irritaram o Santo de Israel. Não lembraram como ele usou sua mão no dia em que os redimiu de seus inimigos, como apresentou seus sinais no Egito e suas maravilhas na região de Tizoã. Quantas vezes eu tenho falado na congregação, o que adianta você reconhecer que errou contra o Eterno e contra os seus estatutos, e daqui a pouco você comete exatamente a mesma coisa, sem nenhum temor? É como se realmente você não sentisse a presença do Altíssimo ao seu redor. Porque quando o salmista disse: guardei as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti. Quantas pessoas podem dizer isso hoje, agora, que estão guardando a palavra do Eterno, para que elas estejam sempre diante dos seus olhos, para não pecar contra o Eterno? Mas cometem as mesmas falhas várias vezes. E quantos sinais e prodígios foram feitos ali no deserto, demonstrando o cuidado, o amor do Eterno para com o seu povo. E mesmo com tanto milagre, com aqueles sinais maravilhosos, a rebeldia, a incredulidade estava lá. Eu quero ir mais adiante no versículo 56. Ainda assim, eles testaram El Elyon, Deus Altíssimo, e se rebelaram contra ele, recusando-se a obedecer suas instruções. Foram desleais, incrédulos, como seus pais, indignos de confiança, como um arco defeituoso. Provocaram a ira dele com seus santuários e lhe despertaram ciúmes com seus ídolos. Deus ouviu e estava irado, passou a odiar Israel completamente, abandonou o tabernáculo de Shiló, a tenda que ele fez para habitar no meio do povo, ofereceu sua força no exílio
e seu orgulho ao poder dos inimigos, entregou seu povo à espada, encheu-se de ira contra os seus próprios herdeiros. O fogo consumiu seus jovens, suas virgens não tiveram canções de núpcias, seus corranim caíram à espada e suas viúvas não podiam chorar. Então Adonai despertou do sono como um guerreiro excitado pelo vinho. Ele abateu seus inimigos, fazendo-os retroceder em vergonha perpétua. Então a gente sabe que o Eterno também sempre deu os livramentos ao seu povo, quando eles clamavam. Eu desejo que essas palavras possam realmente falar aos vossos corações. Não sou eu que vou dar todas as respostas dessas palavras lidas aqui, mas sim Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, o Espírito do Eterno. Laila Tov, boa noite para vocês. Até uma próxima. Shalom Lehem, Lehitarot.